Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo promovido pela EF nos estúdios AMSV Cursos. Hoje trataremos de um assunto conhecido como Mindfulness. Para tratar conosco deste assunto está aqui a profissional da área de nutrição, Valéria Bordim. A Valéria, como já disse, é formada em nutrição e especializada em Mindfulness. Atua hoje como instrutora nesta área que começa a crescer academicamente e profissionalmente. Valéria, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é meu de ter essa abertura para falar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado. Val, vou chamá-la assim, por favor. Já que convivemos há muito tempo Sim. juntos, não é isso? Val, por favor, dê um panorama, uma introdução sobre o Mindfulness. Ok, Mindfulness, na verdade, é um estado de atenção. É um estado da nossa mente, né? É algo que nós, como seres humanos, temos presente dentro de nós. Só que a gente acabou não prestando mais tanta atenção nessa habilidade e a gente acabou se perdendo, né? Então, Mindfulness é você estar presente, no momento presente, no aqui e no agora, prestando atenção em todos os fenômenos que estão acontecendo com a gente nesse momento. Então, eu presto atenção, por exemplo, nas minhas sensações corporais, eu presto atenção nas minhas emoções, presto atenção nos meus pensamentos, e eu fico mais conectada comigo mesma, né? Então, nesse momento que eu estou aqui e que eu estou presente, eu não permito que a minha mente divague para outros lugares, porque normalmente, vamos pensar assim, 50% do nosso tempo, a nossa mente está divagando. Ou a gente está pensando em coisas que aconteceram no passado, e eu fico lá ruminando o que aconteceu, né? Ou eu vou pensar lá na frente, o que vai acontecer, como vai ser e tal. Ou muitas vezes eu estou tarefando o que vai acontecer no minuto seguinte, né? Então, normalmente, a minha mente está em outros lugares, não está aqui e no agora. Então, a Mindfulness, o convite que ele faz é para que você volte a estar onde você deve estar, que é no momento presente, onde a vida realmente está acontecendo. Né? Então, essa é um dos conceitos de Mindfulness. Né? Mindfulness, na verdade, pode ser, que a gente fala um termo guarda-chuva. Ele pode ser a prática em si, essa qualidade de atenção que a gente tem para estar no momento presente. Mindfulness pode ser as intervenções que a gente vem usando hoje, os cursos, os programas, né, que a gente também chama de Mindfulness. Então, é um termo que pode ser até mais abrangente, mas é um termo, né, atenção plena é algo que já vem milenar lá no Zen budismo, já você vem praticando esse processo de tomar atenção ao momento presente. Este estado de atenção plena, imagino, pode ser praticado. Sim. Não é como qualquer outra habilidade, penso que ela pode ser aprimorada. Não é isso? Isso. E que para isso devem existir algumas estratégias, né? Algumas formas para se cultivar esse estado de atenção intencional. Exatamente. Essa coisa do estar aqui, como você bem disse, do agora, do não se permitir visitar, por assim dizer, o passado ou vislumbrar o futuro. Sim, né? Sim. E sim estar por completo em cada momento ou nos diversos momentos no agora. Sim. Não é isso? Sim, com certeza. Então, existem técnicas que a gente pode trabalhar e aplicar no nosso dia a dia para que a gente vá treinando essa habilidade, né? Essa qualidade de atenção. Eu posso usar um exemplo na questão alimentar. Né? Quando a gente se senta para comer, a nossa cabeça ela pode estar até consciente nas primeiras garfadas. Eu experimento o sabor, eu sinto aquele sabor, está gostoso. Depois, a mente já divagou, foi para outro lugar. Ou eu estou tarefando a minha próxima atividade que eu tenho que fazer depois daquela refeição, ou eu fico lá pensando no que meu chefe falou, fico ruminando aquilo, fico me preocupando com a conta que eu tenho que pagar lá na frente, e aí a refeição vai passar, né,
dessa forma. Então, muitas vezes você termina de comer e você nem percebe. Sabe Né? que você está falando isso, Val? Me perdoe, me permita Claro. uma pequena interrupção. E eu estou aqui me lembrando, eu gosto muito de desenho, eu estou aqui me lembrando do desenho do Ratatouille. Né? Onde, num determinado momento, o ratinho explica para o outro, faz ele prestar atenção enquanto degusta um pedaço de queijo ou alguma coisa assim. Exatamente. Esse é um vídeo que eu passo muito nos meus cursos e no workshop, tanto para mostrar essa questão da gente levar atenção aos 5 sentidos, né, que quando você prova um alimento mais atento, isso muda. Né? Muitos sabores, às vezes, que você gostava, começam a ficar meio sem sentido. E sabores que você, às vezes, achava que não gostava, você acha que pode começar a ser bem interessante. Né? Então, você degustar, você levar atenção ao comer é uma das primeiras práticas de mindfulness. Né? A gente está falando dessa questão de como treinar essa habilidade. Então, existem intervenções, existem os programas hoje, que são programas de 8 semanas, normalmente, onde a gente vai trabalhar através de práticas formais, que a gente chama. Essas práticas formais, elas estão muito relacionadas a práticas meditativas. Então, a gente vai levar atenção, algumas âncoras de atenção, respiração, são as sensações corporais, os pensamentos, sons. Né? Então, a gente vai trabalhando essa qualidade atencional através dessas práticas formais, e a gente também pode trabalhar essa qualidade atencional através das atividades de rotina que a gente faz do dia a dia no piloto automático. Né? Comer é uma delas. Né? Isso que eu disse, a gente se senta e já o primeiro, segundo, terceiro, até eu consigo sentir um sabor, depois eu me perco nisso e minha cabeça vai embora. Né? Então, no momento que eu começo a resgatar esse contato com o momento presente, eu começo a perceber os cheiros, né? O sabor, como que é esse sabor na minha língua, se é sempre igual. Puxa, então imagino que os chefes de cozinha todos deveriam experimentar isto. Porque se realmente esse estar presente me permite conhecer um pouco mais o sabor, degustar um pouco mais deles, fico imaginando que favoreceria a combinação entre os alimentos. Sim, com certeza. E a partir daí a produção de novos pratos. Enfim. Muitos chefes eles trabalham muito essa questão atencional, né, voltado para a alimentação, para justamente levar esses sabores que às vezes passam despercebidos e fazer essas conexões, fazer talvez até as preparações diferentes através dessas percepções. Então, esse processo da gente levar atenção às atividades de rotina também vão nos ajudar e também vão estar trabalhando essa qualidade atencional mais especial que é mindfulness. Né? Então, a gente pode tanto fazer isso através de um curso, através de um programa, onde a gente vai não só passar todas as práticas que você pode lidar com essa atenção, como você pode também fazer isso na tua rotina do dia a dia. Quer comendo, quer tomando banho, quer fazendo uma atividade física, pensando na questão do exercício. Então, se eu estou fazendo um exercício, eu posso levar atenção, né, como o meu corpo ele está respondendo a esse exercício, que músculo que ele está mexendo, como que é essa sensação. Né? Então, eu vou explorando. Um dos fundamentos de mindfulness, quando a gente começa a praticar, é a gente ter, primeiro, mente de principiante. O que é mente de principiante? É a curiosidade. Então, o explorador. É o explorador. Normalmente, a gente já... com os nossos condicionamentos, a gente já imagina o que vai acontecer. Isso é da natureza humana, né? Exatamente. Essa curiosidade, a gente tem falado sobre isso também em educação, e essa coisa de aprender de forma espontânea, né? De voltar um pouco para dentro daquilo que é natural mesmo. Uhum. Esse é um dos princípios, você ter essa cabeça aberta, vamos dizer assim, essa mente aberta, e explorar aquilo como se você nunca tivesse entrado em contato. E é fantástico, porque cada vez que você vai fazer essa experiência, ela é uma experiência diferente. Eu vou dar um exemplo, aqui tem uma prática, que é uma das primeiras práticas que a gente faz em quase todos os programas de mindfulness, que é uma prática que se chama prática da uva passa. Uva passa é algo que a gente come de uma maneira automatizada, né? Bota um bolo na boca e sai mastigando. A gente vai comer de uma maneira mindfulness, né? A gente vai comer levando a atenção. E é muito interessante o que as pessoas trazem de retorno. Elas dizem, nossa, parece que foi a primeira vez que eu comi uma uva passa. Ou, nossa, eu não gostava da uva passa. Quando eu fui comer assim, eu comecei a perceber que, poxa, ela não é tão ruim. Ou, ao contrário, pessoas que gostavam falavam assim, eu acho que eu não gosto disso aqui. Né? Então, você vai despertando curiosidades. E cada vez que eu vou fazer essa prática, porque, como sou instrutora, já fiz essa prática muitas vezes. Cada vez eu descubro uma coisa diferente. Então,
essa possibilidade de você ter essa abertura é muito interessante porque não se torna cansativo. Porque cada momento a gente está diferente. E cada momento é um momento único. Este é o ponto, este é o ponto. Cada momento nós estamos diferentes, cada momento é único, portanto, Sim. especial. Exatamente. Em alguns momentos, trabalhando com alunos no ensino superior, e eu fazia algumas provocações e dizia para eles, reparem quando vocês forem pegar a chave do carro que está naquele móvel, pendurada naquele pendurador de chaves lá na sua casa, enfim, e reparem que, embora pareça um movimento exclusivamente mecânico, sempre o mesmo movimento, prestem atenção em como vocês estão naquele momento. Como está o seu humor, como estão as suas emoções, como você... E repare nisso e veja que ele não é um momento simplesmente mecânico, não é simplesmente um movimento. Ele é muito mais do que isso, por ser único, ele é então especial. Isso é totalmente mindfulness. Totalmente Isso é totalmente mindfulness. Exatamente Pois é. isso. É a gente estar presente, reconhecendo esses fenômenos que acontecem com a gente. Então, qual é a emoção que está aqui presente? Né? O que minha mente está me trazendo? Quais são os pensamentos que ela me traz? Quais são as sensações físicas que essas emoções e esses pensamentos eles acabam levando o meu corpo a sentir? Né? Então, a gente trabalha muito essa percepção. E isso também é muito interessante quando a gente leva isso para o lado das emoções. Né? Todas as emoções elas são sentidas no nosso corpo. A gente tem essa percepção, às vezes, em emoções muito fortes. Né? Eu levei um susto. E nasceram ou surgiram para sair, não é isso? Parece assim, nossa, Precisam você não consegue, né? sair da gente, né? A emoção não pode ficar presa. Exatamente, você não consegue disfarçar. Você não consegue disfarçar, por exemplo, um susto, às vezes um momento que você tomou uma notícia e ficou triste. Não dá para disfarçar. Eu dou conta de saber se você está feliz ou se você não está feliz, se está triste. É possível. E aí tem várias emoções, tem os sentimentos também. Alguns sentimentos a gente consegue até disfarçar, né? Eu posso não disfarçar a tristeza de algo que eu soube nesse primeiro momento, mas eu posso disfarçar se eu estou meio melancólica naquele dia, eu finjo que está tudo bem, né? Mas no meu corpo essas emoções elas têm um sinal físico. E como o mindfulness explora muito essa questão das sensações físicas, a gente começa a se conhecer muito bem a partir de desenvolver esse processo atencional. Então, eu sei que eu tenho alguma emoção aqui acontecendo porque eu estou sentindo fisicamente algumas coisas. Por exemplo, a ansiedade. Cada um aqui vai expressar a ansiedade de uma determinada maneira, né? E é interessante observar, por conta dessas condições que eu faço muito de mindfulness voltados para a alimentação, que as sensações físicas da ansiedade são muito semelhantes às sensações físicas da fome fisiológica. Então, às vezes, as pessoas sentem um vazio no estômago, né? Às vezes, uma queda de energia. E associam isso à fome. E associam isso à fome. Vão lá e comem. E, na verdade, elas não precisam de energia. O corpo não precisa de energia naquele momento. Mas uma leitura equivocada. É uma leitura equivocada. Então, a partir do momento que você começa a ter essa percepção e conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor como você está se sentindo naquele momento, você, às vezes, consegue perceber uma emoção através das sensações físicas, ou vice-versa. Né? Então, isso é muito interessante porque é uma maneira de você se autoconhecer. Autoconhecimento. Né? Então, é um autoconhecimento. É uma viagem interna, por assim dizer. Sim. E às vezes não, normalmente ela é solitária e pode ser bastante doída, não é mesmo, Val? Sim, normalmente a gente pode olhar coisas a respeito de nós mesmos que nós não gostamos tanto. Tanto que, normalmente, nas práticas de mindfulness, práticas mais formais, né, que são mais relacionadas à meditação, as pessoas têm alguns conceitos errados até da própria prática, né? Porque acham que meditar é relaxar. Meditar é não ter nada na mente, a mente vazia. Não existe isso. É a mesma coisa que você falar para o coração não bater. A mente vai trazer pensamento. Né? Então, ela vai trazer esse fluxo. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, do que a mente está te trazendo e do que isso vai poder estar te trazendo de informações a respeito de você mesmo. E a compreensão disso tudo, como acho que para qualquer outro assunto, enfim, está muito, muito ligado à prática. Muito. Não é? Um processo, assim, me parece constante mesmo de refletir, né? Praticar, e aí depois novamente refletir a fim de compreender. Acho que a prática
vai dando cada vez mais condições de poder entender, de poder internalizar essa ideia, de poder até verbalizar, discutir sobre essa questão da atenção plena. Exato. Mindfulness é totalmente vivencial, experiencial. A gente pode ficar aqui falando horas e horas, tem livros, estudos científicos, mas de nada isso vai valer se você não tiver a sua própria experiência em relação a estar presente. O que é isso de estar presente? O que é isso de você levar a sua atenção a um ponto específico e o que vem para você nesse momento, né? Então, a prática é fundamental e é dali que a gente vai tirar essas informações. Na verdade, a gente vai apenas tentar ser, né? A gente vai precisar observar o que é ser você naquele momento. É a emoção que você tem que às vezes está encoberta, é o pensamento que vem para você, né? Então, é essa experiência que a gente valoriza no dia a dia com mindfulness. Não só reflexionar ou pensar sobre isso, mas apenas ser, né? Eu gosto muito, tem existem várias descrições sobre mindfulness, mas tem uma que diz exatamente isso, que é apenas sentar e estar presente. Isso é tudo, né? E seja um investigador de si mesmo, como se fosse um cientista curioso a respeito do que está acontecendo nesse momento, né? Quais são as emoções que surgem, quais são os pensamentos que surgem, mas não seja um juiz que queira julgar ou criticar, o que é normalmente o que a gente faz. É um estar presente sem julgamentos. Sem julgamentos e com aceitação. E quando a gente fala sem julgamentos e com aceitação, parece assim, eu vou aceitar se a minha vida nesse momento está tão ruim, se algo está tão desconfortável, que aceitação é essa, né? Na verdade, é só você aceitar o que já tem para você, o negócio já está lá, né? Não é resignação. A ideia do não julgar é não dar sentenças, né? Exato. Não significa não avaliar. Não. Né? A ideia é não sentenciar, né? Não absolver ou punir, ocupar. Ocupar, né? Que é o que a gente faz com a gente muito, né? A gente se autocritica o tempo todo, é julgador, né? De novo, vou trazer um exemplo. Sociedade vivemos um momento que a autocrítica é muito exigida, não é? Porque parece que a única forma que a gente tem de avançar, né? Se eu não for autocrítico comigo, como que eu vou chegar onde eu quero, na minha meta, no meu objetivo? Que é um engano. Que é um grande engano, porque a gente percebe quanto mais autocrítico a gente é com a gente, é um tiro no nosso próprio pé. Mais preso, a gente você acaba fica ficando. Muito mais preso, exatamente. Você fica muito mais com medo de tomar iniciativas ou de se atirar nas coisas. Vai na mão contrária dessa ideia da cabeça aberta. Exatamente. Né? Do estar disposto, disponível para... Então, essa é a grande ideia. A gente, na verdade, praticar, vivenciar essa experiência, cada um a sua própria, claro. E aí, para entender um pouco o que é isso que a gente está falando sobre ter atenção no momento presente, sem julgamento, sem críticas, a gente apenas ser. Vai brincar um pouquinho disso aqui. A gente vai fazer uma prática bem curtinha, né, que a gente está filmando aqui. É uma prática de mais ou menos, pode levar uns 3, 4 minutos, mas é uma prática para que vocês conheçam. Então, aonde vocês estiverem, isso é possível ser feito. Então, essa coisa de, eu vou meditar, eu tenho que estar num lugar zen, eu tenho que estar em cima de uma montanha, não é verdade, tá? Claro, inicialmente, para quem começa a praticar, um iniciante, você vai numa sala cheia de barulho, vai ter esses distratores, é um pouco mais difícil para o iniciante, mas é possível você fazer essa prática em qualquer lugar. Essa prática de 3 minutos, a gente pode fazer quando, por exemplo, você está mudando de atividades. Por exemplo, aqui muitos professores devem estar assistindo esse vídeo, né? Então, vocês estão numa aula, vão para outra aula. São assuntos diferentes, turmas diferentes, às vezes, né? Então, você parar e se conectar por 3 minutos com você, veja, é um tempo tão pequeno, mas faz uma grande diferença, né? Porque você está onde você deve estar, você está conectado, e aí você vai começar a sua próxima atividade de uma maneira diferente, né? Experimente fazer isso, não faça porque eu digo ou porque eu estou falando, experimente, faça uma vez e veja como é possível. Eu posso até, talvez, disponibilizar uma gravação que eu tenho, que possa ficar no vídeo, sim, né? Que ótimo. As pessoas possam ouvir para se autoguiar inicialmente, né? Uma prática de 3 minutos, que é uma prática curtinha. Gente, todo mundo fica numa rede social muito mais que 3 minutos. Todo mundo fica no WhatsApp muito mais que 3 minutos. O que é fazer isso 3 minutos, né? Eu sempre preferi, ao longo dessa vida acadêmica, enfim, me deslocar
em direção à sala de aula sozinho. Sempre, sempre. Nossa, muitas vezes, inclusive, trabalhando na questão administrativa, um pouco antes, pedia para não ser incomodado por 5 minutos, uns 5 minutos antes, porque eu precisava ter esse tempo para você. Ter um tempo para me conectar mesmo com as questões do professor, com os assuntos que eu ia tratar. Você está falando um monte de coisa que agora eu consigo encontrar na minha prática que eu talvez nem soubesse Muitas vezes as explicar. pessoas acabam praticando e nem sabem que estão praticando. O que mostra, né? que é algo natural mesmo. Sim, com certeza. Val, antes desta prática que nós vamos fazer aqui, vamos falar um pouco do mindfulness de forma acadêmica, né? Enquanto ciência. O quanto isso tem crescido, o quanto os estudos têm surgido a fim de dar um caráter mesmo acadêmico, Sim, né? sim. Mais aceito, por assim dizer, na comunidade científica. Sim, com certeza. Porque, assim, a prática da atenção plena é uma prática milenar, como a gente falou. Ela vem lá do Zen budismo. Mas como que ela entrou nessa parte da ciência, né? Como que a ciência começou a explorar? Já existiam vários estudos voltados para a meditação. Mas mindfulness começou a crescer muito. E por que mindfulness? Né? Porque mindfulness é um tipo de meditação. Existem diversos tipos de meditação. Né? Então, dessa forma mais estruturada, didática, com evidências científicas, começou com o senhor Jon Kabat-Zinn, que é o precursor de mindfulness nesse conceito estrutural acadêmico. Ele era um professor da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e lá ele começou a desenvolver um programa. Tinham pacientes num hospital que tinham depressão, dor crônica, e passavam lá por vários programas. E ele começou a pensar nesse programa, desenvolver um programa estruturado nas bases da atenção plena, porque ele já era, né, já praticava meditação, praticava yoga. Então, ele trouxe os dois conceitos, tanto da prática da yoga, de movimentos conscientes, como da meditação, e construiu esse programa de 8 semanas, com práticas meditativas associadas a movimentos conscientes, associadas a alguns exercícios mais dinâmicos, onde você vai percebendo um pouco mais como a sua mente funciona. Como ele estava dentro da academia, dentro de uma universidade, então a coisa começou a crescer. Então, a partir daí, começou-se a investir mais, né, nesse conceito de mindfulness. Aí esse programa já tinha mais evidências científicas, porque foi um programa que nasceu dentro da academia, então começou a ter mais viés acadêmico. Esse viés acadêmico, então começou a ter mais essas evidências voltadas de mindfulness, muito para a área da saúde. Então, desse primeiro programa mãe, que a gente pode chamar, né, que construiu esse senhor Jon Kabat-Zinn, que é o pai, vamos pensar assim, dessa nova forma de estrutura de mindfulness, né, mais voltado para a área acadêmica e dos programas, que é o MBSR, Mindfulness Basic Stress Reduction. Então, desse programa voltado para a redução do estresse, da ansiedade, começaram a se desenvolver outros programas para patologias específicas. Então, tem um programa mais voltado para dor crônica, tem um programa voltado para depressão, tem um programa mais voltado para pacientes que tinham problemas de adição, de drogas e álcool, pacientes com questões alimentares, que daí é o Mindful Eating. Então, esses programas eles foram se estruturando, muito semelhantes a essa primeira base, e, a partir daí, os estudos começaram a proliferar. Então, hoje você vê uma coisa ascendente, né, para mindfulness, do quanto que você tem dessas evidências. O que a gente pode destacar aqui, eu vou falar aonde eu tenho mais conhecimento em relação à alimentação, né, especialmente de mindfulness voltado para a alimentação. Um dos principais dados dos estudos acadêmicos hoje é o quanto que se é benéfico para você que tem compulsão alimentar, o comer emocional e o comer pelo externo. Né? Não existe ainda comprovação científica relacionada à perda de peso, mas existe um gerenciamento do peso melhor.
né? E também existe essa possibilidade de ser algo importante, mesmo em programas para redução de peso, porque vai tratar muito dessa questão de como você se relaciona com o comer, e não só os nutrientes, né, que eu vou colocar lá no meu prato, mas como essa minha relação com o comer, que está muito focado nessa questão da compulsão e do comer emocional, né? Então, isso você tem já hoje inúmeros estudos que mostram os benefícios nesse sentido, né? Voltado também muito para a questão da ansiedade e do estresse, e também da dor crônica. Perfeito, muito bom. Agora, Val, na última década, o mindfulness, essa ideia de atenção plena, essa tomada de consciência, por assim dizer, enfim, ela vem extrapolando, né? Se surgiu na área da medicina, né? E aí começou a permear a área da saúde, enfim, mas na última década parece que isso vem indo além, né? Saindo desse âmbito da medicina, da saúde, e atingindo outros domínios, né? Outros espaços, como o esporte e a educação. Sobre a educação, o esporte, enfim, a própria alimentação, você já falou muito da alimentação, nos dê uma orientação da importância ou do significado do mindfulness nessas outras áreas. Na questão da educação, a gente vê muito essas práticas, por exemplo, na Inglaterra, a maior parte das escolas na Inglaterra, elas praticam mindfulness. Primeiro, sempre voltado aos professores. Inclusive Primeiro, sempre voltado aos professores. E depois os alunos, né, praticando, mostrando melhores resultados acadêmicos, mostrando uma melhor inter-relação entre as pessoas, né, essa questão mais do estresse, da ansiedade mesmo. E aqui, já a própria Unifesp... gerenciamento melhor, né, das dificuldades e do estresse que o estudar propicia, né, assim como uma relação mais adequada entre alunos e professores. Exato. Existem programas, né, também, como essas intervenções que eu falei de 8 semanas, voltadas para a área da saúde, existem programas também para escolas, com todo estruturado, também voltado direto, primeiro para o professor, depois para os alunos. A Unifesp também tem um projeto onde está trabalhando isso aqui no Brasil. Então, é uma área onde você vê um grande crescimento também, justamente por todos esses benefícios que ela traz, né? E em relação ao esporte, você vê também muitos esportistas, atletas de ponta, que trabalham isso muito para a questão da redução do estresse, da redução da ansiedade, que você sabe muito melhor do que eu quanto isso deve ser um foco importante para um esportista. Né? Várias modalidades, se não estiver presente realmente, né? Como é que eu vou realizar um movimento ginástico, por exemplo, ou no atletismo, ou na luta, né? Uma luta de 2, 3 minutos, se eu não estiver completamente presente. Exatamente. Né? Sobretudo no alto rendimento, isso será muito, muito difícil mesmo de conseguir um resultado positivo. Val, eu agora vou te convidar para me orientar na prática. Ok, com certeza. Pode Vamos ser? lá. A você e a todos que estão assistindo. A todos nós. Então, assim, olha, eu vou... como é a primeira prática aqui, é interessante a gente primeiro levar uma certa atenção à nossa postura. Porque a prática da meditação, como eu disse, né, nessa qualidade de mindfulness, a ideia não é você relaxar. Né? As pessoas têm muito isso. Eu vou meditar, eu vou relaxar. Não é relaxar. A ideia também não é não ter pensamentos, porque isso é impossível. Impossível. A mente funciona assim, como eu disse. O coração está batendo, você fala, para aí de bater? Não vai. Né? Então, isso também é um ponto importante. Então, a postura que a gente vai se colocar para fazer a prática, ela nos ajuda a ter esse processo de atenção um pouco melhor. Então, se a gente estiver numa cadeira, sempre com os 2 pés paralelos no chão, procurar manter a coluna reta, mas não rígida, não ficar torto, nada, né? Os braços podem estar apoiados no seu colo, os ombros relaxados. Eu vou até repetir isso um pouco na hora que eu estiver guiando, mas só para vocês já se arrumarem onde vocês estiverem. E os olhos, eles podem tanto estar fechados, como você pode escolher um ponto abaixo, à sua frente, e fixar o olhar lá. Se fechando os olhos para você, vai ser algo incômodo. A ideia também é que você vá no seu limite, que você fique confortável nesse sentido. Tá?
Esse sininho eu normalmente uso. Agora, como eu vou fazer para segurar o microfone e tocar o sino, vai ser uma coisa. Eu seguro e você toca o sino? Eu vou mostrar. Assim. Esse sino a gente normalmente toca, que é para chamar a atenção para que você volte para o momento presente. Então, é isso. Eu vou deixar ele aqui e eu vou tocar. Então, quando eu tocar, aí a gente vai dar o início na prática. E quando eu tocar de novo, a gente encerra. Então, todo mundo está convidado a praticar. Então, vamos iniciar, procurando levar a atenção à nossa postura, manter a nossa postura ereta, mas não rígida, os ombros relaxados e os olhos fechados, se assim for confortável para você. Vamos realizar algumas respirações profundas. Inspire e vá expirando devagar. E a cada expiração, deixe ir pensamentos, atividades que você vinha fazendo até agora, talvez alguma preocupação. E procure ter a intenção de trazer a sua atenção apenas ao momento presente, ao aqui e ao agora. Vá deixando a sua respiração retornar ao normal. E o convite inicial é de se perguntar: como eu estou nesse momento? Como está o meu ambiente interno? Eu posso observar as minhas sensações corporais. Eu posso observar, talvez, a presença de alguma emoção. Eu posso notar o fluxo dos meus pensamentos, se estão indo e vindo um atrás do outro, ou se há intervalos. E então eu vou conduzindo a minha atenção para a minha respiração. Observe no seu corpo aonde a sua respiração está mais viva para você nesse momento. Pode ser no abdômen, nos pulmões, nas narinas. Procure apenas ancorar a sua atenção em um ponto e vá acompanhando o fluxo da sua respiração. O inspirar, o expirar. Não é necessário mudar nada, nem controlar nada. Apenas observar o seu corpo respirando. Se você notar que a sua mente divagou para um outro lugar, não há problema nenhum, pois é exatamente assim que as mentes funcionam. Com gentileza, traga novamente a sua atenção para o ponto da respiração que você escolheu ancorar-se. Por quantas vezes a sua atenção dissipar, o mesmo número de vezes você vai retornar a atenção para a sua respiração. Então agora nós vamos ampliando novamente a nossa atenção, levando-a para o nosso corpo como um todo, da ponta do pé ao topo da cabeça. Observe o seu corpo.
Você pode notar o toque da roupa sobre a pele, a sua temperatura. Podemos notar os sons presentes nessa sala. E talvez os sons presentes fora da sala. E então, realizando uma respiração profunda e soltando o ar lentamente, ao ouvir o soar do sino, pode abrir seus olhos. E então, tudo bem? Muito obrigado. É realmente uma experiência muito boa. O que você notou nessa experiência, Ronaldo? Eu viajei mesmo pelo meu corpo. Eu fui seguindo suas orientações, mas onde eu mais me detive foi reparando, né, em como eu estava me sentindo, qual órgão atuava mais, ou qual região do meu corpo estava mais tensa ou menos tensa. Você notou alguma tensão no seu corpo? Notei em vários momentos, tensão? nas pernas, nos ombros. E aí, quando eu percebia, eu relaxava nos glúteos, bastante contraído. Você tem uma consciência corporal bastante importante também, né? Venho de uma área que propicia isso. Você percebeu a sua respiração? Sim, muitas vezes curta. E você notou os seus pensamentos vindo nesse momento? Os pensamentos eu prestei menos atenção nisso. Acho que foi até uma certa estratégia, né? Eles vêm, acho que para todo mundo é assim, né? Mas eu acho que a capacidade de filtrar a minha talvez seja um pouco menor que a da maioria das pessoas. Você conseguiu se manter focado? Me perdendo, consegui me manter focado, sim. Ok. Então eu agradeço também. Eu é que agradeço. A sua prática. E a prática de todos aí que se fizeram em casa ou onde estão assistindo. Val, para a gente encerrar, em 30 segundinhos, conte um pouco da sua trajetória até o momento em que você encontrou o Mindfulness. Eu sou nutricionista de formação, trabalhei muito tempo na área corporativa, na indústria farmacêutica, uma área de marketing, uma área bem pesada, assim, né? E depois que minha filha nasceu, eu saí dessa área, acabei retornando para a nutrição. E quando voltei para a nutrição, percebi que a nutrição continuava agindo da mesma maneira que eu atuava há 15 anos atrás, né? Uma coisa de dieta, uma coisa muitas vezes restritiva, e eu não gostava disso. Eu achava que a questão alimentar das pessoas estava muito mais relacionada a um comportamento do que a escolha de nutrientes. Muito mais natural que científica. Porque assim, alimento é só alimento, eu achava. E como que a gente tem que ficar excluindo coisas que são tão prazerosas e tão boas? Então, isso era o que me incomodava como nutricionista. E aí eu comecei a procurar alguma outra estratégia para poder atender esse meu paciente, que eu achava que ele vinha para o consultório com uma questão alimentar e eu dava ali outras tantas questões para ele resolver, né? E aí, fuçando na internet, eu achei, num site de Harvard, um livro falando sobre Mindful Eating, Mindful Life, de um mestre zen budista maravilhoso, que é Thich Nhat Hanh, e de uma nutricionista, Lilian Chong, e a partir daí, quando eu li esse livro, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero falar para as pessoas. E aí eu comecei a estudar mais sobre Mindfulness, me apaixonei completamente, fiz uma formação como instrutora de Mindful Eating, né, dessas questões alimentares, fora com uma professora americana, que é minha mestra no Mindful Eating. E aí que quis me aprofundar mais nessa área, fui fazer uma especialização na Unifesp e também uma formação como instrutora de Mindfulness voltado à redução do estresse e da ansiedade. Então, hoje eu venho trabalhando muito mais nessa área de Mindfulness, com os programas, com as aplicações mais tanto individuais como em grupos, né, desenvolvendo essa habilidade atencional nas pessoas para que elas possam ter mais tomada de consciência e autoconhecimento acerca de si mesmo. Isso modificou minha vida completamente. Então, hoje eu me sinto tão bem, né? Eu acho que isso me trouxe tantos benefícios que eu quis muito compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que isso que me impulsionou muito para ir fazer essas formações.
Você resiste a ser professora, mas está aqui de alguma forma professorando. Val, Tá certo. muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, querido, Foi por um essa prazer enorme, oportunidade. obrigadíssimo. Nossa, eu agradeço muito. Estamos muito felizes por ter recebido você aqui. Eu Obrigado. também, eu que agradeço. A vocês, seguidores da EF, o nosso muito obrigado. Estaremos aqui na próxima semana. Então, valeu. Até a próxima.